Foi grande a tempestade que na plataforma se levantou. Ondas cobriram o barco e a todos terror causou. O mestre não estava na Bíblia, estava dentro de nós. Ele se diminuiu e estava entrando para dentro de Deus. Não ireis aqui nem ali, o reino do céu está dentro de vós. O Deus daqui só pode pôr você melhor para esse plano aqui pela Bíblia. Acorda, ó irmão, aqui não contém a salvação. Evangelho de João 5:39, ó irmão. Em Apocalipse 13:13 ao 15, o gado soprou vida. Ele pôs soprou vida no crânio de Jesus e trazendo a falsa salvação. Os grãos e a fé tomou conta de nós. Acorda, ó irmão, o diabo está usando tudo que foi como se fosse, mas é os néfiles plasmados nos nomes, inclusive, de Jesus. Aonde está a sua salvação? Tende paz, tende paz. Se eu não for, ele não vem, enviou auxiliador. Verdade que os grãos e a fé e o batismo de João, que é a lei, tomou conta de nós e do mundo, irmão. Portanto, deveis agora fazer tudo esterco. Dentro de você está aquele que pode salvar. Tende paz, tende paz. Não irei aqui nem ali, irmão. Não nesse monte nem naquele, irmão. Não judeus samaritanos, tiveste muitos maridos, crentes, mas esse que da Bíblia não é teu esposo. A alma que entendeu que se lança fora o corpo pecaminoso carnal, o que dá força ao pecado é a lei, para você se tornar um santo aqui fora e não se diminuir, se esvaziar para dentro, para subir a iluminação. Então, a verdade é que a fé, a religião, tomou conta do mundo, pôs vida no mundo. Como que todos me conhecerão? Fazer-se uma nação de uma só vez? Então, como que o mundo conheceria a história de Israel? Aquilo que foi como se fosse. O problema é que depois que você descobrir que aquilo foi como se fosse, Paulo, quando descobriu que ele estava na lei, batismo de João, que, em forma de cabrito, ainda dos sacerdotes, Gamaliel, que os livros dos filósofos da Grécia, de Platão, tudo que Israel sacou do Egito, que eram as Xerxes, que muitos por ter esse conhecimento, que hoje você vê a casa de Salomões plasmado e nos livros, muitos por ter esse conhecimento se apostatarão da verdade, porque eles deixarão de seguir o Espírito. Ele passará o que lê, ser aquilo que ele está lendo. E assim, a lei da pedra escrita pelo dedo de Deus, e a lei, não é que lê mata. Você lê, não ser pelo Espírito dele, você mata. A lei mata você. E como que é isso? Quando você vê a Bíblia. Quando você abre a Bíblia, o que dá força ao pecado é a lei. E ela vem por ouvir a maçã.
você não tinha problema nenhum com o pecado. Você comeu briba e passou a ter consciência do pecado. Você passou a comer maçã. A lei do que não pode, a não ser que você cumpra ela. Então, verdade que a lei e a fé tomou conta dos judeus. Né? Paulo falou assim que a lei que é o batismo de João, ainda que ele foi posto por Moisés, que era um homem semelhante a mim virá, o Moisés levantou a serpente, assim o Filho do Homem será levantado. Mas o último profeta que pôs fim à lei foi João Batista. Tudo que era lei, Bíblia, maçã, 12 leis de Israel, 630 leis, passou a ser rudimento do batismo. Né? E a circuncisão de Jesus como judeu, porque era a promessa dos judeus, tinha que fazer cirurgia de fimose. E assim, irmão, quando Jesus fez o batismo de João, Deus transformou o coração dos judeus de pedra, de pedras que não faziam pedras cortadas, a casa de Salomão, que ele pôs vida lá para Jesus tirar. Quando ele viu o Espírito pousou sobre ele ia transformar. Está aqui o homem espiritual, o Filho do Homem, que eu batizo com água, mas esse aí batizará com o Espírito. Eu vi a pomba pousando sobre ele. E por isso eu afirmo que esse cara é o homem. Então, verdade que João Batista, a lei, batizou o mundo, tomou conta do mundo. Junto junto com o crânio de Jesus, que é a fé. Que quando Jesus morreu, foi dar o direito do monstro levar para dentro, Apocalipse 13. E é esse Jesus que o mundo está seguindo, se justificando por Jesus. O que eles se esquecem é que Jesus que está aqui era uma promessa para os judeus. E aonde está esses judeus? Ainda que todo Israel creia em Jesus, só um remanescente foi salvo. Ainda que se Deus não guarda, Jesus era Deus. Se Deus estava na imagem de filho em Cristo, reconciliando consigo o mundo, se ele não guarda alguns, seríamos como Sodoma e Gomorra. Todos pecaram, todos estão destituídos da obra de Deus, lá. Mas porque eu vivo, vivereis. Aqueles que obedecem ao meu mandamento, só pode vir a mim se o Pai o trouxer. Ainda que Jesus morreu por todos os homens, somente o remanescente foi salvo. Então por que isso aí, irmão? Os 144 mil eram escolhas dele. Mas se eu não for, ele não veio. Ele passou o auxiliador. Corrigiu a esquerda de Tomé, o povo de Israel, os filhos de Abraão, com a fé de Abraão. Que a fé era uma sombra de Isaac, que era a sombra de Davi, que era a sombra de Davi, de Jesus. Por promessa de Abraão, Isaac, pela fé, a fé tomou conta deles ali. Até Jesus ir para a cruz. Quando ele vai para a cruz e faz o super batismo, ele leva os anjos no espetáculo de vitória e passa a ser a lei. Então você fica no mundo espiritual é por violência. Você fica com aquilo que você mata. Então Cristo vai e destrói o diabo por amor de si mesmo. Hebreus 2,14. Agora o príncipe desse mundo já está julgado. A hora vem agora. Agora o Filho do Homem vai para aquilo que está predestinado. Agora eu vou virar comida. Não vai ser mais sabedoria de anjos. Não vai ser mais aquilo que a Eva. Agora o homem é como um de nós. O Adão e Eva virou como um de nós. Não pode mais morar no Éden. Então eles teriam que obedecer toda a lei. Então agora o homem vai virar como um de nós. Quem é esse filho do homem se Jesus veio do céu? Ele não veio da descendência de Davi, que nem um tio cairia até a 7ª igreja da Ásia, por promessa? Quem vencesse, o Jesus auxiliador, não Jesus, o pai na imagem do filho, se eu não for, ele não vem. O auxiliador plasmou ali no João, na frente de João, o mesmo que apareceu a Paulo. Por isso que Paulo falava, o Jesus que eu anuncio, segundo a descendência de Davi. Mas o verdadeiro Jesus, aquele que seria o Filho do Homem, após a partir dos apóstolos que eles morreram,
Eles viraram Deus entregou a fazenda aos filhos do homem. Pedro, Tiago e João, os 12 apóstolos, eram filhos de homem. E Jesus, o Filho do Homem, quando o Filho do Homem vir nas nuvens de testemunhas, achará fé em vocês? Então, quando Jesus aparece 40 dias depois em Pentecostes, para corrigir os Tomé, ele achou os discípulos sem fé. Aí Pedro se levantou ali e falou: esse aí é o homem que vocês mataram. Mas se Jesus veio da descendência de Davi, por promessa de Israel, para os não-judeus, então ele morreu à toa. Alô? Por quê? Porque se eu vim de Davi, por que ele me chamou de Senhor nos dias da sua carne? Então, por promessa, como religião das leis de Moisés, na descendência do sangue vermelho, ele veio por promessa lá. Alô? Mas para entregar o reino, para salvar aqueles que esperam por ele apareceria a segunda vez. Aqui está o Filho do Homem, a qual vocês procuram. Aqui quer dizer o Espírito. Você é um filho do homem. Se você está nesse corpo, aquele que se une a esse corpo, a essa igreja, a essa esposa, aquele que se considerou morto ao pecado, ou morto em pecado, mas não se justifica mais pela Bíblia. Porque se você estiver morto ao pecado, ou morto em pecado, justificando pela Bíblia, você está no Jesus de Nazaré, que depois da cruz, a quem vencesse as 7 igrejas da Ásia, os 7 chakras maiores, Néfis, ganharia uma pedra. Aquele que tinha pouca força ali, foste fiel, pelo que também te guardarei nos dias das aflições, guardou lá atrás, déjà vu. Depois da partida dos apóstolos, as 5 igrejas de Gadu, 5 igrejas do diabo, mano. As 7 igrejas da Ásia, hoje do mundo, que da Ásia? Da Ásia era lá, 2000 anos. O cara lê da Ásia como se fosse para ele aqui agora. Alô? Como que é esse teu Jesus aí por salvação? Salvando os que esperam por ele. Já acontecia lá, mano. Exemplo número 1. Quem tinha mais fé que os 12 apóstolos e as 12 tribos de Israel? Você que fala. Centurião. Está vendo aqui com uma gravata aqui? Sabe o que quer dizer gravata aqui, irmão? Cinta. Centurião, cinta. Você vai ver que os judeus andam com um bordão assim, ó, que é o couro de cobra, a descendência que o Caim deu pro Cã, passando a genealogia da esquerda. Leva a minha genealogia junto. Aquilo que estava no barco de Noé ali, no filme do Noé, tinha um cara lá dentro que o Cã matou ele para proteger o Noé, ele deu a fitinha para ele ali. Tá. Então o que aconteceu? Você percebeu que os judeus usam com um bordão assim do lado, para dizer que eles são descendentes original, mas é da cobra, mano. Eles sabem disso aí, cara. Na direita também tinha o bordão, na direita e esquerda. Segundo a promessa de Abraão, segundo a lei de Moisés quer dizer a Torá, a árvore sefirótica, a árvore da vida. O Minorá, a Torá. Só que, como que pode um não-judeu querer Torá, a Tora, o Minorá, a Arca de Noé e tudo que foi de Israel até a linha de Enoque lá? Porque eles querem ser da direita. Mas aonde está o teu Jesus que eu anuncio aqui para você, que vem do céu, é sobre todos, que é o Cordeiro? Teu Deus não é um cordeiro, um cabrito, com asnos. Teu Deus não é trigo. Ele foi nesse plano imagem de trigo, imagem de cordeiro, imagem de ceia, cordeiro, imagem de sangue. Lá. Ele venceu o Deus cabra, os 7 chakras maiores aqui. 12 chakras embaixo, mas na verdade são 7 de cima os maiores. 3 dias depois, 40 dias depois, 3 dias depois ele já era Deus. Andou no meio deles 40 dias como um Deus.
Deus se esvaziou em Filipenses 2, 3 ou 4 ali, não lembro. Nós vimos outro dia aí na live. Pegou forma humana, não quis agir como um Deus. Porque tudo que passa por esse plano é filho. Ele se esvaziou, se diminuiu. Deixei a glória dos céus por ti, ó, dai-me teu coração. Teu coração quer dizer alma, sua alma se casar. Haveria um casamento do cordeiro. Quem se casou com o cordeiro? Não houve casamento, não. Os 144 mil foram mortos, mataram os noivos, porque Deus entregou a fazenda, o pai entregou a fazenda para os filhos. Tirou dos judeus da tribo de Israel e deu a fazenda aos filhos. Como eles mataram os filhos da fazenda para ficar com o reino, Deus entregou eles àquela descendência que não tinha herança, que era Esaú e Jacó, Ismael e Isaque, Jacó e Esaú. Então hoje quem governa aquelas terras virou Islã e Israel. E os judeus ficaram por cauda. Os judeus, o pátio foi entregue aos pagãos. Aquilo que era dos judeus, Deus entregou à Grécia. O Herodes rotou em cima daquelas pedras, cagou e mijou, comia porco em cima do altar. Depois Saladino e outros mais, os reis da Síria, os outros mais ali, foram lá, queimaram Jerusalém tudo a fogo, com fogo de Roma, com suco de petróleo de Israel, queimaram tudo a fogo. Fogo pega, até a água pegou fogo naqueles dias ali. Até o mar pegou fogo. Boifava dos navios assim, levaram fogo de Roma, encheram Jerusalém de petróleo e meteram fogo em tudo, sobre pedra lá. Pois Herodes salvou ali, fez algumas coisas ali, mas já o pátio entregue aos pagãos. Aquilo passou a ser da Grécia, que virou Roma. Já estava na mão de Roma ali. Foi questão de até vencer o primeiro chifre, até o touro que saía vencendo, o cabrito maior que viria ali, um bode que viria vencendo com um chifre maior, quebraria tudo, que era Constantino. E assim, para se transfigurar, para transformar a região pélvica da cobra, o Ouroboro, a roda de Sansara, a bola 8, Constantino vai e levou tudo isso para Roma, uniu Estado com religião. Na França, aquilo que era o bordão dos judeus, que eles colocam assim, umas tiras assim, 7 tiras aqui, aquilo lá virou gravata. A prostituição, com cano soprado vida, a deusa das 2 balancinhas, Núbio, sacrificaram as bruxas ali para plasmar a deusa da balancinha. Aquilo virou gravata, assim. Você pode ver que a bata virou um terno para os caras pôr. Assim, as gravatas, eles usavam uma gravatinha só assim. O juiz põe assim, uma gravatinha e põe a capa de Anúbio escura aqui para julgar. E os julgadores da França, daquele pessoal lá antigo, na Escócia e todos mais, colocavam assim uma peruca branca para dizer que eles eram a Sofia. E falava assim, trazei-me um tangedor, julga esse aqui. Bate o martelo, aquele ali é bruxo, tentou pegar a coroa, mata ele. O Lactarot, o francês, Leroy Merlin, francês, plasmou e fez o terno. Quando Constantino uniu religião, o Estado, a bata do padre passou a ser terno, para da esquerda. Então, Estado e religião pode ser cristão agora, mas ambos nos símbolos sagrados que está no Vaticano, na geometria sagrada, o mitraísmo, aquilo que eles estavam na casa de Salomão, Herodes falou, é tudo meu. Comeu porco ali, rotou, fez o que quis ali. Eles tomavam, tudo lá era curado com vinagre, eles passavam a vinagre para não pegar doenças venéreas, vinagres, tomava vinagre por cima do ranque e vomitava porco em cima do altar, assim, ó, para dizer aqui, vocês entregaram o reino a nós, vocês nos serviram, não ficará pedra sobre pedra, então por isso foi posto no fogo ali.
Então, hoje, após a partida dos apóstolos ali, que entrou todas essas coisas que nós falamos aqui, não houve mais vida, porque tudo é apostasia. Tudo é vaidade neste mundo de ilusão. Todas as coisas ao fim chegarão. É um símbolo a vida que se desvanecerá. A esperança é o Espírito. Eles canta Cristo, achando que Cristo vai voltar. Cristo era Deus, ele não mira Deus publicamente, Paulo falou ali. Não faça com que Deus se lembre da sua vergonha se você não tem o Espírito dele. Então eles querem conforme Paulo. Que o Jesus que Paulo pregava, segundo a descendência de Davi, era cumprir a errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Não sejam teimosos como o tempo de Israel lá, nossos ancestrais. Aquela mesma rocha que Moisés fez lá era Cristo, que Moisés quase não entra. Aquele pão, aquele trigo caía lá no deserto, que Paulo, vocês querem Paulo aí? Aquele pão lá era Cristo, já crucificado, plasmado. Mas ele falou, meu pai que dá o pão para vocês, que deu o pão no deserto e vocês morreram. Lógico. Ele não tinha passado por carne e sangue, era a segunda lei, eles comiam sem fé. Porque não existia ainda fé aqui, eu não vim tomar conta de vocês ainda. O Pai se manifestou em carne, quem vê o Filho vê o Pai. Quem vê o Pai vê o Filho. Deus está me querendo conseguindo no mundo. Conseguindo a vitória sozinho. Está sempre comigo, Felipe? Não reconhece o Pai? Mas cadê o Filho do Homem? Se Jesus era filho de homem, por que Davi me chamou de Senhor? Segundo a lei que vocês anunciam aí, que Paulo anunciava lá, Deus não enxertou Maria em plena lei? Quem era o pai de Jesus? Alô? Não foi o Espírito? O Espírito não gerou. Tudo que passa por esse plano tem que ser enxertado pelo Espírito. Só que o Espírito não tinha um plasma aqui. O Pai, Criador, tinha que se manifestar em carne para justificar os dele em Espírito. Para elevar os filhos acima da glória dos anjos desse mundo aqui. Então tinha que ser o Pai. Irmão. Então o Pai vira filho. Então eu sou quem era. Fica aí, mulher. Eu vou me diminuir, vou virar filho, passo por carne e sangue e gero um espectro agora. Agora o meu auxiliador pode plasmar aqui. Mas segundo a minha vontade, segundo a minha aparência, vos guia até a minha promessa, até a 7ª igreja da Ásia. Muitos de vocês serão expulsos da sinagoga. Vocês serão cerrados ao meio. Muitos de vocês serão mortos em praça pública. Quem matar vocês fará o serviço do Senhor. Por quê? Porque a alma dos judeus era carne. Deus transformou a carne deles, o coração de pedra deles, em coração de carne. Para pôr o Espírito Santo. Agora, se eu não for, ele não vem. Ide até Jerusalém. Lá eu vou corrigir a torre de Nisrod, Caim e Abel. Porque se eu mando vocês até Jerusalém, agora já é hora. Agora, porque é sinal que Abel virou Caim. Que Sete, a descendência de Adão, vai virar Caim. E todos pecaram. Paulo colocou isso em Romanos 3. Todos estão destituídos, porque aqueles que eu vim por eles me mataram. E aqueles já estavam mortos. Agora eu reputei todos debaixo do pecado. Para eu ser quem sou. Ele era Deus. Eu sou quem sou, Moisés. E enviarei o meu filho, o meu cordeiro. O casamento do cordeiro. O meu filho vai se casar com a igreja, porque o pai, na forma de filho, entregou toda a fazenda na mão do filho. O pai já é casado, masculino e feminino. Aquilo que Adão era antes de tirar o cálice sagrado, a medula de Eva e fazer uma mulher. Alô? Então, o mãe e pai, que era Deus, ele chama de Deus. Tudo o masculino é que prevalece aqui. Quem vem a mim vê o pai. O pai confiou tudo na mão do filho. Só pode vir a mim se o pai o trouxer. Porque o pai virou um ser humano aqui. Tipo Adão. Adão não era um ser humano? Ele não era imagem de Deus? Alô? E você é o que aqui, irmão?
Então veja bem, até a sétima igreja da Ásia, tudo que era Adão e Eva, os 144 mil Adãozinhos e Evas, receberam o cano da vitória. A lei era impotente para salvar, mas pelo sangue borrifado, pelo sangue na cruz borrifado, lará, 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 o Filho de Deus, não tem valor a prata e o ouro da casa de Salomão para dar salvação. Nem há na terra algum tesouro que resgate de perdão. Então, o sangue na cruz borrifado pagou a conta de 144 mil pessoas. Agora, se eu não for, ele não vem. Então, bom, aí ele veio 40 dias depois, corrigiu a torre de Nisródimo, e os filhos foram para a cruz se diminuir, porque eles só iam conhecer, virar deuses, os 144 mil, borrifando sangue. Os judeus eram sacrifícios vivos. Se você crê na Bíblia, segundo os judeus, a lei, se você crê em Jesus segundo a Bíblia, você tem que ser espirrado sangue, mano. Tem que participar da ceia, fazer a circuncisão, mas virou evangelho da circuncisão ou da incircuncisão, não precisa mais cirurgia de fimose. Mas virou ceia, Santa Ceia, os rudimentos da doutrina de Cristo, os rudimentos colocados pelos apóstolos, os rudimentos colocados pelo Espírito segundo a lei até a sétima igreja de Ásia, na boca de Pedro, Tiago e João, na boca de Paulo na esquerda. Então, o que aconteceu? Paulo era uma esquerda da incircuncisão, com a incircuncisão, para que todos crescem em Jesus, que era dos judeus promessa até a sétima igreja da Ásia. Quem cria em Jesus tinha que virar judeu. Cornélio, ele viu ali um monte de cobras e largadas da sua primordial para Pedro, mostrou para Pedro. Pedro falou, Senhor, eu não como coisa imunda aí, ó. Sou descendente de judeu, pô, não como essas coisas aí. Pedro, não faça comum que eu purifico. Eu não falei para você lá que comida é para o ventre. Comida e carne e sangue. Comida é para o ventre. O que contamina o homem é o que sai da boca dos homens, não o que entra. Eu não te ensinei lá, você comia sem lavar as mãos, sem nada. Entendeu aí a gravata, né, irmão? Aquilo virou isso é estado e religião. Põe a gravata assim, ó. Tem até de garçom aqui na mesa do bar. Toda a hierarquia tem uma gravatinha assim, ó. Mas para você ir mais longe, o que quer dizer essa gravatinha aqui na lei? Eu peguei uma camisa da mesma cor, não tá dando para ler. O que é essa gravatinha aqui na lei, irmão? O garçom. Garçom. Serve aqui, garçom. Toda a primeira cadeira eles querem pôr uma Sofia. Aqui quer dizer o véu da vitória. O cara colocou a cabeça aqui dentro. Ele colocou o capuz, ele é a cabeça. Né? Ou então põe o chapéu assim, ó. De Vigarus Dei, que vinga Deus, né? Ou aquele chapéu que abre assim, que nem a do Aristoclor, abre duas bandas, para dizer que é os dois pênis de Horus, e porque Deus sai aqui do meio com o gozo do cordeiro. Então, você viu aí que muitos, por ter esse conhecimento, se você me conhecer segundo a Bíblia, o que dá força ao pecado é a lei. Você vai me conhecer segundo a carne. Então, segundo a carne, você está me julgando pela Bíblia. Que é o que o mundo, os filhos não poderiam saber. Mas Adão e Eva se uniu àquela velha serpente, o seu assistido, Lúcifer, a cobra, querendo ser mãe de Eva, e Lúcifer querendo ser pai, padrasto, falso profeta, sabia que se ele fizesse tudo que Horus vivo, ele viraria arquiteto do universo. E o seu gozo seria o Tote, em vez de beija-flor, em vez de pomba, mensageiro, ele virou um mensageiro da agonia. Ele virou um quinto elemento do filme da Sarah Giva. Virou um Gênesis falso, que ele pode trazer para você um largato, uma cara de cobra, mano, com guelras assim, ó, que veio na sua primordial, chamado Yodahame, ou Veno, Homem-Aranha. Em cada chakra ele tem uma... E isso é o que está vindo pela câmara aí de Horus. Se você vê o suco de múmia que viria do seu celular, a tela, por onde
se comunicaria pelos cabos, se comunica pelos cabos. Aquilo que desliga seu carro, que eu coloquei uns vídeos sobre no rastro da serpente, que um filho, um dos demônios Ra, o cavalo amarelo, do canal, um cara ali que prega ali, esqueci o nome daquele cara agora, que eu julguei, ele é um carequinho assim, cheio de escrito, que coloca no rastro da serpente, né? O nome daquele cara mesmo, cara? Samuel Benini, Samuel de Gadu Benini. Ali, irmão, eles leva você até a sopa primordial, toda a sabedoria do arquiteto do universo, da maçonaria, está plasmada naquele filho de Ra que está ali, irmão, levando o mundo inteiro, cutucando o suco de múmia, de osso até lá, irmão. Querendo conseguir isso através das suas próprias sabedorias de anjo, se apostatarão da verdade. Eles uniram a geometria sagrada, a árvore Sefirot, aquilo que o Espiritismo fez, o Aleister Crowley fez, o já veio em apostasia, Joséfo, o Jesus histórico, Padre Pio, grandes filósofos, Totti, Aristóteles, Platão, o prato é o topo da cabeça, o Macron, o lugar da onde a dobra se desdobra, onde Deus, dali o Senhor ordena a vida e a paz. Aí da onde desce o orvalho de Hermon, onde o céu é meu trono, a terra é o estrado onde eu ponho os meus pés, baseado nesse salmo, o Nisrod e a Torre de Babel, a NASA, a Egito, o barco de Horus, unindo esses arquétipos, foram até a dobra, onde o universo se dobra. Para ver lá, estávamos errados, vimos buraco negro. Tudo está voltando para dentro do buraco negro e dá 28 mil anos, de cada 5 mil anos há uma mudança na Terra. Dali ele se desdobra, voltando para o Ouroboro, porque é uma cobra, é um DNA. Mano. O DNA está escrito sobre tudo isso aqui, vai voltando assim, ó, se desenrolando, mano, se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando, se desenrolando. E aqui está escrito aqui, ó, soterrou Moisés, Abraão, povo judeu, agora passou 2000 anos, Vaticano, Deus pôs vida na cinzinha, mano, numa certa cinzinha. Verdade é que o batismo de João vai se desenrolando como um rolo, vai se desenrolando, e tudo está voltando, porque Deus resolveu trazer o universo de volta, Colossenses 2. E Jesus entrou aqui dentro, o Pai penetrou, a imagem de pai, a imagem de filho, que era pai, e mãe, penetrou a imagem da filha, que é a mãe. Entrou no olho de Horus, começou a se desenrolar e pôs esse rolo lá em cima, irmão. E aqui ele está escrevendo a história, tudo está sendo colocado. Os 3 heróis estão rodando, ele está enrolando. 2000 anos de rolo, ele foi se desenrolando. Deus foi indo na cinzinha, irmão. E agora aquilo que ele plasmou aqui, que era o espectro de Deus, que é o Cordeiro. Seu Deus não pode ser o Cordeiro quer dizer ceia, já crucificado, já quer dizer Ramadai, quer dizer a lei, que foi. Hoje a comida é espírito, aquilo que Paulo já colocava lá, pelo que deixando já as doutrinas de Cristo, lançamos de novo fé de obra morte, que eles não ficam pondo isso sempre. Mas o que ele quis dizer ali, lançai fora os fermentos velhos da lei, aos Coríntios 5, irmão, a nossa Páscoa é Cristo já crucificado, lançai fora os fermentos velhos da lei. Então ali, irmão, o cara está tendo relação com a Madassa, ele julgou dessa forma, fermentos velhos, não precisa mais, tira essas pessoas do ministério, que ainda estão em odres velhos, de se arrepender, de se converter, de se batizar ainda de novo. Mas para Paulo valeu tudo isso lá, irmão. Mas até a 7ª igreja da Ásia, o cara tem que cumprir batismo, batizar os mortos. Você tem que virar as fontes da salvação segundo a Bíblia, irmão. Fazer curas e milagres. Cadê as curas e os milagres dos caras que estão em Paulo aí? Porque não é Paulo, irmão. É Oxós, como se fosse. É o ministério da carne, segundo Paulo. Tanto é que se eles sem Bíblia, eles com a Bíblia na mão, é um bicho feroz. É sim, sem ela, andar rebolando até muda de voz, fica fazendo assim, ó. Falando em língua, é o sapatu de fogo. Esses caminhos de Oxós daqui, irmão,
Esse saiu da cinzinha, está com base de fé no monstro, no demônio rado, José de Jesus Miranda, besta. Eles oram falar somente a verdade que é no livro, como aquele Geraldo Luiz lá do Rio de Janeiro. Empurra a espada um pouquinho mais para dentro dele, Gadu, empurra um pouquinho mais de espada na minha medula. Porque hoje eu vou abrir a sua palavra, que tem a Bíblia como palavra de Deus, sendo que a circuncisão e a incircuncisão não tem virtude alguma. Terão que cumprir toda a lei, não venceram Paulo, é o Oxós aquilo ali, no caminho de Damasco. É o mesmo que está no Fernando ali, achando que é alguma coisa. A prova disso é que eles indicam uma igreja batista, uma igreja presbiteriana. Procura uma outra igreja, a cinzinha e outras igrejas, se não é ecumenismo. Não quer dizer nada para essas pessoas. Apocalipse 13 não vale para todos, a besta se transfigurará e afirmará que é um Deus. Vale para todos, irmão. E por que eles não querem ouvir isso aqui, irmão? Por quê? Porque os grãos tomou conta de nós. A fé e o batismo e a lei, que é o batismo de João, tomou conta de nós até o Espírito chegar. Até a consumação dos séculos. A mulher vestida de sol daria luz de novo. Isso já tinha acontecido com Jesus, irmão. O filho já tinha levado para Deus, era uma cópia, nascer de espírito. E agora ele pode descer, abrir o livro. Agora esse aqui que é o Cordeiro verdadeiro. Se eu não for, ele não vem. Eu não vim tirar pecado de você, o seu pecado foi pago lá já. O que deu força ao pecado foi porque você quer Bíblia. Tanto na circuncisão ou na incircuncisão. Então o que eu faço? Quem abrirá o livro de cima? Então crê no livro de cima, faz como Paulo. Paulo fez assim lá. Tudo que ele conheceu de Gamaliel, ele fez tudo esterco, era a sabedoria do tempo dos sacerdotes, para ganhar a fé de Cristo. Mas se você querer Paulo hoje, você vai ter que cumprir toda a lei, porque Paulo foi batizado em Ananias. Paulo batizava os mortos, Paulo recebeu do Senhor na ceia. Eles começaram aquilo pelas obras da lei, e tinha que acabar isso pelo Espírito, começaram pela fé, que eles receberam o Espírito de Jesus Cristo por meio da fé, até a 7ª igreja da Ásia, e não acabaria aquilo ali com as suas próprias forças. O Espírito que faz milagre entre vocês e vós, porque vocês cumpriram a lei. Então hoje, o Espírito que fez milagre em vocês é porque vocês cumpriram os rudimentos da doutrina de Cristo? Claro que não. Porque milagre é para a carne, a fé é para a carne. O que é de carne e sangue não é do reino do céu. Os rudimentos da doutrina de Cristo, Deus que fez obra não foi porque você tomou ceia. A sua ceia é Cristo já crucificado, é o Espírito. Lá era aquilo que eles oraram. Então eles são rudimentos, é segundo a lei. Por que a lei que mata e nos salva? Porque o que dá força ao pecado é a lei. Você quer ver só? Por exemplo, rudimentos, por exemplo, da doutrina de Cristo. Você tem que orar para o seu pão virar corpo. Orar para o seu vinho virar sangue. Mas eis que Pedro falando lá, já receberam o Espírito Santo lá. Falando. Romanos 10, 9, Paulo não colocou ali? Quem crê com o coração e confessar com a boca que Jesus é o Senhor lá, o Jesus quer dizer Baal hoje, depois da partida de Paulo, não quer dizer mais nada, quer dizer Gadu. Acontece, irmão, que Deus pôs vida na cinzinha, você quer receber, sabe? O mundo é osso do ofício. Convém agregá-lo ao mundo. Mas quem foi da CCB, irmão, quando rasgasse o véu que veio as pragas, era a hora, não ireis aqui nem ali, o reino do céu estará dentro de vocês. Quem está no campo não volta, irmão. Quem está no telhado não desce. Eles vão costurar o véu de volta, como Constantino levar o cadáver para dentro de volta, irmão. Agora levaram a televisão, porque o diabo veio pela televisão agora, viria pela televisão. E a televisão está dentro da igreja, irmão, agora. Está dentro da sua casa, porque o diabo é dentro e fora, dentro da geometria. O que quer dizer televisão que o Franciscão avisou o pessoal assim dia que você não podia? Era as 6 colunas do seu sextavado aí do seu celular, serve um quadro, te põe dentro do quadrado. O quadrado você faz uma oração para te levar para um terço, para dividir você no meio, você ser um obelisco e o falso profeta ser outro, para entrar no olho da câmara e gozar o gadu como Deus para o lado de fora. Para você ser educado, para você ir bem, para você não ficar pelado, para você ser educadinho, para você ser santo segundo a carne. Carne e sangue não é do reino do céu, mas sede santo, porque o Deus daqui sentou como um Deus e quer te fazer santo aqui.
Para que você não se lembre que você é santo lá. Você não renascer, nascer de carne e sangue, morrer, ser crucificado como judeus, tem que ser crucificado. E como que eu faço isso agora? Fazendo aquilo que eles escandalizaram aqui, irmão. Morrendo pelado. Não falei para você tirar sua camisa não, mas estou dando um exemplo para você aí. Eu já tirei a camisa por você. Morrendo pelado, nunca no bolso, se diminuiu. Ele se diminuiu. Para quem está debaixo de lei se escandalize. Ó, que cara, nós somos santos. Se nós somos mais. Esse cara aí não pode ser santo na cruz, para Jesus indo pelado, chicoteado, vestido de escarlate vermelho. Colocaram assim a coroa de espinho na sua cabeça. Isso aí é nosso rei. Ele está pelado. Crucifiquem-no, pelado. E o da igreja, a prova disso, irmão, que o que está lá dentro é o diabo fazendo o povo mais santo. Ou na Bíblia, se o ancião tirar a gravata, ele não pode pregar, irmão. Se ele for músico, não tiver de gravata, ele não pode tocar com o Deus dele dentro do templo. Santo como os judeus foram que mataram Jesus, não aceita a imagem dele. Aquilo é o Asmodeus, meu Cadu. Cadáver soprado vida. Se um crente das cinzinhas, esses de fora estão usando a liberdade em vão por outro espírito da besta plasmado aqui fora, dizendo que pela graça sois salvos, mas segundo Paulo, errei, mas não pequei, o salário do pecado é a morte. Batiza aí os mortos, ora para o seu pão virar vinho, para o seu pão virar corpo, para o seu sangue virar vinho. E você aí não está fazendo nada disso? O nosso é espiritual, irmão. Eu lanço o seu pão é você já crucificado. Sou eu já crucificado para você. Por palavra. O Filho do Homem virá nas nuvens de testemunha, na plataforma, na nuvem. Guarda essa palavra nas nuvens. Guarda suas fotos na nuvem. A nuvem de testemunha, a nuvem de plataforma, onde se guarda os vídeos. A nuvem de testemunha virá o som, eis com som veemente, vem, passa pelas conexões, onipotente, onipresente, onisciente, chegando ao mais profundo véu, a palavra penetrando juntas e medulas, chegando até a sua alma, jogando do telhado tudo aquilo que você é santo pro lado de fora, segundo a Bíblia, ou jogando fora esses rudimentos. Isso é bom, mas é impotente para salvar. Te faz uma pessoa melhor. Não falei para você sair fazendo qualquer coisa errada, não. Saca os grãos, se diminui, irmão. Houve aqueles que foi chamado. Eis que veio sobre os montes. Eis com a voz veemente veio sobre o monte, irmão. Deus descia nos montes, lá que Paulo, que eles não acreditam ser aí, que eles estão querendo aí, irmão. Não acredita ser Oxós hoje, soprado vida. Paulo falou no monte, quando Deus descia lá, até um animal, um não-judeu que encostasse ali, um banco de dados que veio na arca, tem que ser morto se tocasse ali. Porque nós, para aqueles 144 mil, era considerado animal. Mas eu transformei todos em animal. Aqueles que eram a imagem de Deus, mataram já o Abel lá, para virar Caim, e agora os judeus mataram o seu Messias. Agora todos viraram animais irracionais. Vocês escolheram a sombra primordial, escolheram o dragão, aquela velha serpente, o diabo. Então fica com esse plano. Eu vou fazer outro aqui, mas vou levar os 144 mil para mim. É esse 144 mil que eu te anuncio. Eu vim na nuvem de testemunha. Minha nuvem de testemunha quer dizer os 144 mil, que vai descendo aqui como um renovo, raiz numa terra seca, semblante duro, calejado no trabalho, de falar, e as pessoas não deram ouvido, irmão. Muitos um homem de uma pequena cidade, que poderia salvá-los, ele tinha as táticas, o Senhor era com ele, mas eles não ouviram. O Espírito que convenceria o mundo do pecado, da verdade, do juízo, o auxiliador, era para aqueles 144 mil que venceram o que está hoje na plataforma no mundo inteiro. Para ser mais sincero, nos reformadores da CCB. Porque o resto já era ossos do ofício, irmão. Verdade, Deus produzida só nessa, o batismo das outras não valia para essa aqui. E hoje esses daqui de fora, querendo validar a sua saída debaixo da lei, de lá, irmão. Da lei quer dizer rudimentos da doutrina de Cristo, aquilo que tomou conta deles, a fim de validar o mesmo batismo, cairão para fora. É o mesmo batismo que Deus foi ido naquele batismo. Deus foi visto somente no batismo de Israel, lá aquela rocha era Cristo. Deus foi visto somente em João, que fez eles crerem em Jesus hoje, irmão.
E Deus foi o mesmo Jesus, na forma de Espírito. A lei deu a lei e a fé para tomar conta do mundo, não só da CB. Mas Deus pôs vida nessa como cabeça de ouro. Até o tempo que nós chegamos. Hoje eles cairão com o batismo de João, porque a lei e a fé tomou conta, mas eles assinaram ecumenismo. Colocaram o gadu aqui, levaram suas causas pagões, levaram o juízo de fora, da gravatinha, a deusa das duas balancinhas, a Mate e a Mute, o Anúbio para julgar, a religião de Paulo ali não podia. Eles quebraram as suas próprias leis. Gálatas 2,7, querem obrigar nós a ser judeu, vale para a esquerda e direita hoje, irmão. Reformadores e as CCBs e o mundo aqui, irmão. E ao dar Bíblia, essa pessoa está tentando me fazer ser judeu, que dá força ao pecado é a lei, ela vem por ouvir. Se eu não cumprir, estou perdido. Teve um tempo que eu estava vivo, Adão e Eva estavam vivos. Eles comeram a Bíblia, a maçã e passaram a viver para o pecado. Não puderam morar no céu, irmão. Mas se você está nesse canal, se você entendeu, foi chamado pelo Espírito, se você confessou, irmão, se Deus é amigo de você, como veio de ateus e pensadores, saiu lá do Racer, se você compreendeu 1% do que eu falei aqui, se você se diminuir, pedir ajuda ao Espírito e fazer tudo esterco, a Bíblia, manda eles enfiar a Bíblia no Deus do rabo do Deus daqui, irmão. Que o que dá força ao pecado é a lei. Não tenta me transformar em judeu. Ao CCB levar Jesus para essa pessoa, esses de fora aqui, uma igreja bíblica, está dando o gadu como se fosse que após a partida ele não tem consciência desse espírito, irmão. Estão agindo com tanta hipocrisia como Pedro lá nos dias. Irmão. O que Pedro falou lá? Irmão? O que Paulo deu uma dura em Pedro, em Gálatas 2,14 ali? Irmão? Você vive como não judeu e quer obrigar os não judeus a virar judeu? A CB não quebrou suas próprias leis. Depois de ter posta a lei que não podia, que o Franciscão avisou que o diabo viria pela televisão, que é a internet, depois de quebrar suas próprias leis, e assim fica certo que vocês quebrou a lei. Cristo morreu de balde, porque agora todos me conhecerão. Acabou o tempo da besta, era para o homem que eles esperavam, assim como foi Jesus lá no dia da sua carne, chegará de repente no tempo. Ele viveu 3 anos ali fora primeiro. Ele será como um fogo para purificar os sacerdotes. Por palavra, purifiquei grandes sacerdotes aqui, falei na cara deles. Por último, o último vídeo agora, o Espírito, a região pélvica de Jiva, Javé, plasmado com Bríbia, Brahma, o Deus Brahma, colocado a Abraão, que é o Josafá, e a Sara Jiva gerou a cobra preta, a Jiva Javé, gerou a esquerda por caminho de Oxó, São Paulo, que a besta a besta é o Tote, o arquiteto do universo, do judaísmo, um José de Jesus Miranda, plasmou nesses caras, mano. Querendo justificar suas prostituição. O que dá força ao pecado é a lei. Se eu tirar a lei de mim, o que dá força ao pecado, eu me justifico pela graça de Deus. Pela graça sois salvos. Mas se foi pela graça sois salvos, porque só um remanescente foi salvo? Se Deus não guarda alguns, por que Sodoma e Gomorra entrou no céu primeiro? Se pela graça sois salvos, por que Pedro ama? Porque você foi... Disse, significando que morte você vai me glorificar. Depois de ter feito tudo, tem que espirrar sangue, segundo Jesus, que ambos estão dando. Mas Deus pôs vida na cinzinha, com a graça, depois de eles cumprir os rudimentos, mas se pecar, morreu, lá era graça. Mas se eu não tomar ceia, eu não tenho parte com ele. Se eu tomar indignamente, como eles estão tomando, assinado ecumenismo, colocado o gadu aqui, irmão, levando suas causas aos pagões, juízes do fórum, comendo os filhos vivos para ter mais financeiramente, comprando terreno em Roma a fim de ganhar o mundo, a fim de salvar suas empresas. Se eu dou Jesus para essa pessoa aqui fora, ela crê em Jesus como graça de Deus, ela tem que cumprir toda a lei, irmão, tem que ir para a cruz, tomar ceia. Depois de ter feito tudo pela graça, sois salvos. Ali, então, irmão, onde está a salvação? Vem da onde então? Dos 9 céus em diante, irmão. O Espírito Santo da verdade. A 7ª trombeta viria tocar. Aquele que vem do céu é sobre todos, irmão. O Espírito é sem medida. Aquele que só o Filho foi levado para Deus. Apareceria uma igreja vestida de sol. Parecia ser esse severo.
Mas a CCB é vestida de escarlate vermelha, porque o Vaticano não valeu. Deus pôs vida só nessa depois de Salomão. Não há relato, nada de Constantino valeu, José, só para os críticos que saiu da CCB, que não tem que sentaram nos livros até o Nóquio. Como essa besta que tá, uma bestinha que tá ali do lado esquerdo, que eu pus na foto, esse primeiro, um branquinho ali, irmão. Eu fui lá no canal dele e coloquei o Asmodeus sentado como um deus, do Apocalipse 13:13, isso aí não é da cinzinha, irmão. Fala mal do Rodrigo Silva, e ele cutucando o osso de Enoque, irmão, como a G1 para ele não vale, irmão. A Tessalonicenses, o poder do eu, aqui não contei a salvação. Coloquei Evangelho de João 5:39, aquela lesbiquinha de Bafomé ali, que tá ali, um branquinho que tá no vídeo aí, irmão. Como os anciãos, como os reformadores do CB, nega a eficácia que o Jesus deles é o Gadono. Com o livro na mão, lendo o livro, o mesmo livro, levando Jesus para a pessoa, sentado como um Deus. Até quando? Até quando cochieis de dois pensamentos? Mas e o seu Jesus aí? A mulher não foi levada para Deus? Não? Um filho se nos deu, Pai maravilhoso de novo ali, o casamento. Se Jesus era Deus, com quem o cordeiro? Quem é que vai casar? Jesus, aquilo que virou filho, voltou para Deus, é Deus. O filho que ele gerou, masculino e feminino, vai ter que se casar, mano, com a igreja. E por isso, ele ouvirá tudo que o pai fala para ele. Ele foi levado para Deus. Para isso, o filho foi levado para Deus. O dragão soltou grande água e 3 filhos raros, Apocalipse 16, a fim de impedir quem saísse da cinzinha. Porque da cinzinha vale como se fosse Jerusalém lá, mano. O resto não vale. Lá já tinha acabado de julgado, Hebreus 2,14. Alô? Aqui fora, aqui, o filho seria levado para Deus, onde o espectro de Deus, carne e sangue não é do reino do céu. A sua ceia é o Espírito Santo que viria. A 7ª trombeta que viria derramar o cálice sagrado. O cordeiro, o casamento, as bodas do cordeiro. Bem-aventurados os que participaram das bodas do cordeiro. Vamos deixar um pouco para depois, amor, só um minutinho aí. Então eu vou traduzir para você aí o que é. Traduzir para você o que é bodas casamento das bodas do cordeiro. Então o cara entende que um cordeiro vai vestir de noiva, vai se vestir de terno e vai lá se casar. O que é isso aí, irmão? Aquele que se uniu com o Espírito é um só com ele. Assim foi traduzido a linguagem judaica, essa aí, irmão, de Isaías. Isso aí é déjà vu para você. Então como é que é hoje? Hoje seria assim, irmão. O casamento do cordeiro, aquele que se une com o Espírito é um só com ele. Se o que veio aqui matou toda a lei, matou toda a Bíblia, a função disso aqui é o quê, irmão? Aquele que vem do céu é sobre todos, ele dá o Espírito sem medida, ele matou a Bíblia. A semente que está em você tem que morrer, se não morrer dá muito fruto. Quando Jesus estava madurinho, levado os anjos no espetáculo de vitória, chegou a hora dele se diminuir, ele vai ser morto nesse plano aqui. E vai borrifar água e sangue. O fruto da vida vai cair no chão, o óvulo da vida. E nesse plano aqui a Eva se perde. Vira menstruação, o óvulo da vida. No reino do céu, o óvulo da vida, aquilo que você vai comer, o fruto da vida, uma vez ao mês, que não se perde lá no céu. Aqui é por isso que é carne e sangue. A mulher tinha que ficar pro lado de fora quando estava nos seus dias. Alô? Mas aquele óvulo ali, penetrado por Adão, o seu assistido Lúcifer na imagem de Adão e de Caim, de Adão porque foram os judeus que mataram Jesus. Ali, irmão, ele estava matando o óvulo da vida, mas quando ele caiu aqui no chão, ele corrigiu essa terra. Ele igualou, reputou todos debaixo do pecado, Romanos 3, irmão, para que todos alcancem. Mas como alcançarão se eles não forem enviados por esse Espírito? Como entenderão se não há quem pregue isso aqui? Irmão? Porque a 7ª trombeta viria para tocar a última trombeta. E escolheu aqui um grupo de pessoas, e pôs vida num grupo de pessoas que saiu lá do acervo. Mas assim ninguém vai ser salvo? Bom, Jesus chamou só 12, 144 mil foi salvo. O resto nem acompanhava com ele. Muitos estavam ali vendo ele ser crucificado, o Espírito também junto. Não tinha profundo entendimento.
Você não vê ali mesmo, ele já como um Deus no caminho de Emaús, não tinha dois ali que não viram? Você não ficou sabendo de um homem varão, poderoso em palavra, fez cura, milagre, ressurreição aí? Não. No partir dos pão, hoje, no partir da palavra, será que esses caras não vê? Ou eles viraram grãos transgênicos, viraram víbora surda, porque o povo da CB era para estar aqui, mano, nesse canal. Desde quando saímos do Racei, pelo contrário, tomamos 2 strikes da CB, agora liberou a internet falar, mano. Você pode fazer crítica, protestar contra a religião, contra a firma e contra a pessoa pública. Então foi a chance de nós colocar a verdade, porque segundo a carne lá eu fui preso, fui proibido de entrar lá. Não tinha como falar com as pessoas. Então nós estamos nas últimas dispensações, que senão vai ficar como está, mano. Porque assim como o mundo, o diabo ganha o mundo pela Bíblia, dando maçã para essa pessoa, ela passa a viver para o pecado. Será que tem alguém que não conhece Jesus ainda? Ou só os ornitorrincos? E por assim dizer, não conhece, porque eles não conheceram Jesus, porque eles conheceram Jesus segundo dias da sua carne. Ele era Deus, está longe disso. Muitos aí falam que nem tem trindade. Eu sou quem sou, né, duas pessoas, e não tinha um que parava sobre as águas, que gerou o próprio Pai, passando por aqui a forma de filho. Se eu não for, ele não vem. Agora o estágio, o primeiro estágio do que para sobre as águas, o que era sombra de filho, Deus pegou forma de filho e voltou a ser pai. Agora eu gerei, o fim de Jesus como filho foi o Espírito até a 7ª igreja da Ásia, auxiliador deles. Agora ele vai vir em forma de filho realmente. Agora o Filho do Homem vem sobre as nuvens para salvar o que esperam por ele. Eu e você, irmão. Eu estou te dando o meu para você, eu estou te dando o seu para você querer o meu. Porque se você creu nesse Espírito aqui, você virou fonte da salvação. Se você entendeu que carne e sangue não é do reino do céu, o que dá força ao pecado é a lei, vem por ouvir a Bíblia. Ao você dar a Bíblia para essa pessoa, no seu canal, você vai dar conta daquelas almas, porque eles vão dar conta disso aí? Não. Já está julgado, tanto aqui. Por que nós julgamos de novo? Pela mesma história somos julgados de novo, julgamos de novo. Porque Deus foi vida na cinzinha. Jesus não julgou o Israel, os judeus? Deus pôs vida na cinzinha, mano. Eu não estou julgando Israel e o Vaticano e os antigos e Paulo lá, eles já foram julgados. Os 12, os apóstolos representam 144 mil peles. Então, cadê a sua nuvem de testemunha aí? Os 144 mil. Que o Cordeiro escolheu um espectro para representar ele, para entrar, a primeira pessoa. Que derrama a taça no 7. Minha diferença é que eu fui escolhido primeiro que você. E era para escolher 7, né? Os outros ficaram um pouquinho para trás, né? Ou ele, em algum lugar, joga casca de banana, ó. Um põe a verdade, porque no céu sempre girou em meia dúzia de pessoas, 3 pessoas, mano. Paulo, quem não ouvia Paulo e ali Timóteo, aos não-judeus à esquerda, estava condenado, que hoje é o Xós, está na boca desses caras aí para condenar esses daí de fora. Quem não ouvia Moisés já estava lascado. Quem não ouviu os Tomé que saiu lá do Racer, que é o nosso canal aqui, os Ateus e Pensadores, não está ferrado? Eles não creem nem no céu, mas não adoram o deles, o da Bíblia. E se Deus quis pagar igual? Porque ele já não adora aqui, mano, por causa do livro mesmo, porque dos próprios falsos judeus, que foi... Olha, eles são filhos do Edir Macedo, do Chico Xavier, Rola Soares, condenados de Bafomé, em todas elas, Igreja de Gadu do 7º dia, mano. Igreja dos Mormons, mano. Só maçonaria. Igreja Batista, maçonaria. Indicado pelo caminho de Oxós, o Fernando da CB, mano, e pelo Josafá, bateram palma. E os crentes da CB se orgulham de batizar lá agora, assim. Alô? Todos não assinaram comunismo, todos não têm um Bafomé aqui, dentro e fora, querendo validar suas prostituições, não fala que a graça é Jesus? Graça é Jesus para o Papa e para eles também. Se pela graça sois salvo, então o Papa, eles, todos eles estão salvos. Até esses de fora não podiam falar nada. Alão,
Ou só um remanescente que todos creram? Esse canal aqui cantou a canção de Moisés e do Cordeiro. Apocalipse 15. Alão. E vou mais longe para você. Os 144 mil não entrou no céu primeiro. Os últimos serão os primeiros. Os primeiros são os derradeiros. Eles não vão entrar no céu primeiro. Alão. Porque eles precisam de pele, eu preciso vestir eles. 144 mil geme, o universo geme. Os astros daqui caíram já. Cairão. O sol se apagou, o Horus vivo está furado, está vazando a lente aí pela câmara, já a fim de seduzir eles, levando eles para o livro de Enoque, árvore de Sefirote, árvore da vida e tudo que é mitraísmo e símbolos sagrados de Umbanda. O Deus deles é um símbolo apenas, um nome que foi, um arquétipo só. Mas quem não tem o Espírito do Senhor está não é dele. Nem falar que é do Senhor podia. E você pode aqui, se você não for salvo pelo que eu anuncio, eu pago pela sua família, até a 5ª geração, para você fazer tudo esterco esse aí, e ganhar esse aqui, já em espírito, acima dos 9 céus, onde não entra pecado. E esses daí, irmão, que vem lutar, dificilmente algum deles vai vir lutar contra nós aqui. Por quê, irmão? Na 4ª dimensão, é 10, 11, 12, irmão. Não entra mais carne e sangue. A 4ª dimensão, agora viria o 5G. Que para eles é 5G, 4ª dimensão. Alô? Aqui não entra carne e sangue. Aqui está o Espírito que julga tudo e por ninguém é julgado. Ele pode ter a mente treinada, já é o próprio Espírito pairando sobre as águas. O animal, aquilo que eles tentam ver, aquilo que o James Webb foi até o buraco negro, tem um animal, lá ele se desdobra e se volta. Onde Deus se diminuiu e voltou para morrer dentro da morte, a fim de se enfiar por baixo. Jesus era Deus, virou um espermatozoide. E renasceu de carne e sangue por dentro da cobra. Furou a Eva, que era o Ouroboros, passou pelas 33. Eles falam que levantou a Eva, que nem eu falei aqui. Ele passou pela Eva, se dependesse da Eva, ele não saía daqui. Qual é a prova disso? Segundo os judeus, aquela filha, a Maria, que representava a Eva, segundo a Sofia, que tenho contigo, mulher. João, eis aí sua mãe. Mulher, eis aí seu filho. Então, irmão, você viu ali que, ainda que a Maria representava uma descendência que esmagaria a cabeça, aquele que saiu dela ali esmagaria a cabeça. Então, irmão, você viu ali que, segundo os judeus, porque os judeus, Deus reputaria todos os apóstolos debaixo do pecado, para que todos dependessem, depois de cumprir tudo, a graça minha, que vocês são salvos. Mas e você? Você nasceu aqui em graça, irmão. Aqui está a verdadeira descendência que esmaga a cabeça. Que não depende do que nós fizemos. Nós não matamos o Senhor, foi eles que nos mataram. Foi Adão e Eva que matou, eles estão errados sobre o pecado. Foi Adão e Eva que matou a humanidade. Eu não tenho culpa, a culpa é deles, eu não sou judeu. Eles mataram o seu Senhor e a salvação veio para todos os homens. Então, se você ouvides hoje a voz, não caia como os da CB caiu no deserto aqui fora, mano. Porque o resto já estava caído. Todos estão caídos fora do deserto. Porque é verdade que Deus fugiu na cinzinha. A fé e o batismo, que é a lei, tomou conta deles, até o Espírito chegar. E agora aqui nós estamos em 4ª dimensão. Na qual, se você for julgado em 4ª dimensão, é o cavalo preto, das 2 balancinhas. Contra o Pai na forma de crânio de João Batista, com o batismo da água, você tem perdão. Contra o crânio de Jesus, segundo a fé, você tinha perdão. Mas quanto o Espírito Auxiliador lá já não tinha, mano, um judeu. Eles da CB têm consciência disso, mano. Se eles virem aqui, pôr a cara aqui, será julgado. Que não julguei esses caras aqui, na 4ª dimensão já está julgado. Eles não voltam mais. A única esperança é entrar debaixo da saia agora, do sacerdote. Fazer aquilo que Ruth colocava a mão assim, ó, entrou por baixo, trocava a sandália ali, mano. Ou ia lá fazer uma oferta ao sacerdote, vinha aqui, ó, ô Senhor, puta merda, mano. Você tá certo, você é um anjo de Deus, Deus colocou você aqui na internet, você falou a verdade, você matou tudo que eu sabia, é verdade mesmo, aqui está escrito, Apocalipse 13, a bênção provida, tudo que você fala é verdade, mas eu só tenho a fé, e pela fé, ninguém justificar. Se a sua fé falhar, como a de João Batista, a fé vai falhar, mano. Os da fé se perderão. A salvação nunca foi pela fé, lá era uma sombra.
É pelo meu espírito. E como que eu faço? Se une a esse espírito aqui, irmão. Se você não for salvo, eu ligo isso comigo na terra, se você é crente CCB. Porque manda eles, os reformadores, qualquer eles, Josafá, qualquer um desses aí que estão reformando aí, irmão. Ou os anciãos da CB, ou qualquer o Rodrigo Silva, que é esses caras, ou da Batista, os pastores da Batista. Manda eles falar, se eu deixar tudo para seguir o que você me paga até a quinta geração, sabe o que eles vão falar para você? Só se você comprar meus cursos, tiver fé e cumprir a lei, o batismo, os rudimentos da doutrina de Cristo. E esses daqui de fora aqui, irmão, só se a sua fé não falhar, toma a tua cruz e anda. Eu não salvo nem eu, quanto mais você. Será isso a resposta, irmão? Cobra pôs eles para dormir, estão dormindo. Ó, insensatos, gatos, estão enfeitiçados, irmão. Paulo lutou com esse demônio lá, é o mesmo que está nesses caras aí. Então vamos ler mais um arquétipozinho aqui, irmão. Para nós. Então eu ia ler um arquétipozinho, cara. Deu 1h05 de vídeo. Vamos começar o vídeo então agora. Tive que dar umas duas paradinhas, uma para xixi e uma para cagar. E eles tiraram a gravata. Eu não tirei a gravata, eu não perdi a salvação não, hein? O terno, se carne não era do reino do céu, eles oraram, será que transformaram o terno deles em roupa dos santos? De Lactarô? Porque não é desfeito ao terno, não, nem aos juízes. O mundo é pro mundo. Isso aí tomou conta do mundo. Obedeça às leis do seu país, ore por eles. Isso aqui não é contra a maçonaria que eu falo. A maçonaria foi... o mundo vive o mundo. Os da cinzinha que não podia ter maçonaria. Deus pôs vida lá, semeou na corrupção da cinzinha. Semeou naqueles arquétipos. Aqueles arquétipos, Deus pôs vida como pôs a de Salomão. Esses de fora aqui, quando acabou lá, dentro e fora, acabou para os dois, mano. Agora é hora de se desdobrar. Não ireis aqui nem ali, nem nesse canal, nem no outro hoje. O reino do céu está dentro deles. Agora, como cantarão se eles cantam pensando na geometria? Como eles pregarão, os reformadores, se eles dependem da geometria da CB, desenhos da CB? Pode ver, o Josafá não tira o ânus dele de cima do pináculo de Bafomé, que ele mesmo apontou lá que o Asmodeus estava aqui, que o Jefferson e o Marsola mandou pôr, mas ele não tira o ânus dele dali, a medula dele não pode sair dali, se ele não tem nada para falar. Mano. Ele depende do óvulo da vida, da cobra, o suco de múmia, o óvulo que se perde. Aí plasma na boca do ancião, Deus tinha posto vida lá, ele retirou a vida, agora é suco de múmia. Os sacerdotes jogavam assim lá em Israel. Agora é só pôr a Hexa, que é o computador, a televisão dentro, fora, ganharão o mundo. Agora compra o terreno e enche de tempo para mim. A verdadeira vestida escarlate é essa, CB. Deus não pôs vida no Vaticano. Deus entregou na mão dos... Lá da época era o Vaticano. Entregou. Depois da partida dos apóstolos, foi só apostasia. Pior está os crentes pastores. O fim do discurso deles é: compre meu livro, meu curso. Aqui não pode tirar nem pôr, não. Será julgado pelo livro, a maldição cairá sobre eles. Não, mas nós podemos tirar e pôr e fazer nossas próprias leis, entre elas quebrar o Gálatas 2:21, a fim de se beneficiar, fica certo quebrar as leis mesmo. Por esse versículo eu julgarei a CCB. E por esse mesmo versículo, e por rebeldia e erro de idolatria, eu julgarei os que saíram da CCB, que são os reformadores. Julgarei eles por rebeldia e erro de idolatria, porque eles ouviram aqui e não quiseram, não sentaram debaixo desse, lá que foi apostolado. Jesus não colocou apóstolo, isso é coisa dos apóstolos. Apóstolos, o Espírito Santo permitiu isso aí. Apostolado. Apóstolo atolado, vai para a cruz aí, apostolados. E para a cruz que é bom nada, né? Jesus falou: ninguém chameis de mestre. Basta ser como mestre. E quando o mestre quer dizer o Espírito num filho do homem, Deus estava na imagem de um filho de homem ali. Mano. Se eu não for, o filho do homem não vem.
Você se casou, como que é esse caso? Se une esse aqui, mano. Manda ele enfiar a Bíblia no cu do Cadu. Quando eu falo cu é Cadu, é medula, mano. Aquilo que Eva e Adão se prostrou, que Davi falou que eles ficam encurvados nas suas reuniões, com a batismo em João, levado o crânio para dentro, fica de costa para a cruz, que eles ficam sendo enxertados na medula, para nunca mais se levantar, virar quadrúpedes. Quando o reino do inferno descer e levar eles para o buraco, eles serão bolhas flutuantes, para nunca mais se levantar. Então abre o que foi Deus, como se fosse hoje, é Néfris, é o diabo. Abre o dragão soprado vida no cano de João, que é Oxum, que ele disputou com a deusa Hera. Eu sou quem era, a cobra virou Hera no lugar de João. Pela Sofia Maria Madalena, prostituta, que viria para os não-judeus a salvação. Semeia na corrupção, isso tem glória. O comedor faz a comida. Sempre teve uma prostituta ali, Davi pecou ali, tal, uma prostituta. Salomão, olhando para a sua janela, aconselhou para você não querer a mulher. Né? Porque ele viu o pai dele, olhou pela janela e viu a Betseba. Ali ele virou um assassino. Assim como esse daqui olha pela janela da câmara aí, mano, e vira um assassino de almas. Hoje quer dizer isso, é aquele mesmo espírito de lei. Toma o gárgula, corre entre os muros de Jerusalém, segundo a lei. Está plasmado na Bíblia. Que dá força ao pecado e a lei. Eles vão te conhecer pela Bíblia, te conhecendo segundo a carne. Isso prova que eles estão debaixo de maldição. Serão julgados por ela, mano. Olha lá. Então abre o Gadu aí, irmão. Eu pensei que já era. Eu pensei que eu tinha pregado já umas 3 horas. Eu nem sabia que hora que era. É 1h11 eu preguei. Vamos começar o vídeo então. Só que nada, pessoal. Eu queria mandar um abraço para essas pessoas aí, irmão. E mandar um abraço para os caras da maçonaria. Mandar um abraço para o Espiritismo e todos que querem o Gadu e mandar um abraço para os reformadores. Se você é crente, você está segundo a Bíblia. Perdoa eu 70 vezes 7, irmão. Senão você está condenado, você está debaixo de lei. Mas assim, orgulhoso assim, se orgulha naquilo que o Espírito faz. Mano. Elias se orgulhou, seu Deus foi no banheiro aí. Se Baal, que o Rodrigo Silva está levando tudo para o ecumenismo, você pode ver, irmão, até os ateus e os pensadores, alguns, e todos esses líderes aí, vai levar tudo para Jerusalém. Eles não têm mais nada, só tem Jerusalém para te levar para lá, porque o Deus deles é a cobra. Querendo validar aquilo que foi como se fosse, não conhecer a verdade. Agora o pior está a cinzinha que está indo atrás disso. Sem contar as mulheres que não ficam caladas por nada ali. Falam vi, elas lançam mais 3, 4. Abre o Gadu aí, irmão. Apocalipse, a deusa Hera, verso 14. Capítulo 14. São poucas coisas aqui que salvou ainda. O cordeiro, eu tive que abrir o compasso da maçonaria. Eu arrombo o olho de Horus da maçonaria da Batista. Coloco a palavra para você aqui. Porque eles não furam o olho. Eles saem do olho deles e furam deles. Entrando em casa, a cobra picará. Se eles vencer o orgulho da cara de leão daqui. A pata de urso, emprestado uma pata de leão para o urso, aquelas unhas de urso que os nórdicos tinham que vencer seu próprio urso no mato. Matar um leão por dia era para os judeus. Venceu-se o urso, os nórdicos, o olho azul de Caim, tinha que vencer ali. Os xamãs, os orixás, os negros, de pele escura do deserto, Horus, tem o olho amarelo, o olho do cão, de cachorro, do Anúbio. Então você pode ver que o Odin perdia um olho, o azul. Ficava só com o olho azul, assim, o outro os nórdicos, o judaísmo plasmado dos deuses da Grécia, o Jesus Júpiter, o Thor, o olho azul, o pai dele, o Zeus, Odin, feriu o olho de Horus ali no segundo céu, os gigantes. E é essa luta que está ali, mano, até hoje. Disputa dos deuses. É isso que é o cristianismo e outras religiões juntos. Todos eles têm direito esquerdo, em 12 planetas, 12 chakras, 12 anos, 12 dias ao mês, 12 raios de sol, de arco-íris.
12 leis, 7 leis de hermenêutica, 7 mais para cima, até a região pélvica. O cordeiro seus remidos no monte Sião. 14 de Apocalipse. Olhei, eis que o cordeiro, eis o cordeiro em pé sobre o monte Sião. Sião celestial é morada dos santos. O seu arquiteto é chamado Senhor. Em ti entrarão os santos, aqueles que amam verdade, o Senhor. Do Espírito pairando sobre as águas estás em Sião. Você acha que Deus vai vir aqui para salvar os que esperam por Ele? Ou no abrir e piscar, os dele vai entrar tudo por baixo, que são gozos, espermatozoides jogados para dentro do olho que tudo vê, pelo Pai que se diminuiu e está subindo a torre de direita e esquerda em Fabomós, 7 notas de Fabomós, para te jogar, do jeito que você entrou aqui nesse plano, estou te jogando de volta, se você se diminuir, mas sem deixa a Bíblia pro lado de fora. A Bíblia, as roupas, os ternos, que nem Jesus fez, ele jogou a lei, os ternos, tudo que ele fez ali, os milagres dele, jogou tudo pro lado de fora ali, colocou uma bata vermelha e saiu pelado, com a bunda dele sendo chicoteada, boifando sangue por sangue, olho por olho, dente por dente. O Deus da Bíblia matou Jesus e levou o crânio para dentro. Deles não é não, porque tomou conta deles, o Deus duvida. Eis o cordeiro em pé sobre o monte, e com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Alô? Eles viram aqui, você está vendo aqui os 144 mil, o exército celestial querendo pegar sua pele, tendo um cordeiro em cima, o espectro. O cordeiro quer dizer a fonte da salvação, o cordeiro, o pão asma, a ceia já crucificada para te dar aí. Com ele 144 mil, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome do seu pai. Quem vê o cordeiro, vê o filho. Quem vê o filho, vê o pai. Então se você viu o cordeiro, você viu a cordeira. Porque tem um cálice sagrado, tem a medula. Quem viu o filho, viu a filha. E quem viu o pai, quem viu a mim, viu o pai. Quem viu o pai, viu a mãe. Mano. Façamos Adão e Eva segundo a nossa imagem e semelhança. É que fica escondido aí, mano. Moisés vai ali, você vai me ver pelas costas. De frente para essa terra, aqui é macho. E se você ver minha buceta lá em cima, eu te mato, te frito. O que o anjo vira e virava o rosto. Não, olha, eu vou morrer, Senhor. Eu vi seu pênis, Senhor. Deus é representado em um pênis. Tanto é, irmão, que o pênis não está em frente na Praça de São Pedro, pênis de Horus, pênis aqui na CCB, nas outras é tudo pênis de Gadudes, dos Néfilis. E o deles também é de Néfilis, agora. Deus pôs vida nessa aí e representou lá Deus lá. Aquilo que foi Pedro, a fé e a religião tomou conta da CCB, ele pôs vida naquele pênis lá, que eles querem, estremecem. Tanto é que os reformadores não tiram a medula de lá por nada, entre eles Josafá, né? Então se eu conhecer, então pela Bíblia é indecente, irmão. As mulheres não quiseram lançar fora seus corpos pecaminosos carnais, justificar pela Bíblia, agora não pode pregar isso aqui, irmão. É indecente. Eles querem Paulo. As ateias só que pode, mas Deus não abriu a mente delas, irmão. E aí saem esses reformadores aí, ateus profissionais, se identificam na hora, como o Josafá foi lá no Geiso Ferreiro, como o Ricardo Ada foi lá numa ateia, ali, que tem ali. São ateus profissionais, irmão. Ou profissão. É tranquilo, tem um lugar preparado para eles, mais quente. Em toda a fronte do... Então o cordeiro estava em pé no monte com ele, 144 mil, tendo na fronte escrito o nome do seu nome e do seu pai. Esse que é o nome de Jesus, irmão. Jesus era um cordeiro, está aqui o cordeiro de Deus. Jesus era Deus, o seu Deus é um cabrito?
Vai aparecer e bé, vinde a mim, ovelhas descansadas e exprimidas, que eu vos aliviarei. Esse cara fica no microfone imitando bé, é o bode da gente, é o bode da gente, é o bode bé. Hoje é o dia de Santos Reis. Isso aqui eles não querem não, né, irmão? Transformaram a bríbia de ovelha para cabrito. O cordeiro virou bode, sentado, bode Bafomé, dentro na bríblia, hoje na casa dele, no olho de Horus. Hoje é dia de olho que tudo vê. É o olho do bode que protege o patuários, põe na casa, assim, o olho de Horus, o olho de Horus está na igreja, para proteger, o mesmo que um feiticeiro, um xamã, coloca um olho de bode aqui, ó, tem uma espécie de uma fruta assim, um caroço, não sei, tem um olho de bode para se proteger. É a mesma feitiçaria, mano, embaixo é igual de cima, nos 12 chakras. Então o que você está vendo aqui? Vou traduzir para você aqui. Tendo fonte, então ele vi em pé um cordeiro que para sobre as águas, no Monte Sião, no monte mais alto que está aqui acima dos 9 céus, onde o James Wesley é obrigado a mergulhar de volta, para voltar para linhas de Inhasca, que eles só chegaram até lá porque leram todos os arquétipos, e com o arquiteto do universo, que é o Tote, que não passa do 9 céu, dali ele foi capado, mano. Hebreus 2,14 foi jogado e desce com muita raiva a terceira vez já, vomitando água a fim de impedir os da cinzinha, e impediu, porque eles são mais pior que os do mundo, por isso Sodoma e Gomorra entrou primeiro lá. Tendo na fronte escrito o seu nome, o nome do seu pai. Vou traduzir isso aqui. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Também a voz... Isso aqui era uma visão que ele estava vendo lá, segundo lá o que já tinha visto. Ouvi o que era com eles ouvi uma voz do céu, com a voz de muitas águas, como voz de um grande trovão. Também a voz que eu ouvi era como de arpistas, quando tangem da sua harpa. Você viu cantar vários hinos aqui, mano? Entoava um novo cântico diante do trono, diante dos 4 seres viventes. Dos seres viventes ali, irmão, que ele foi vencido. Era a cobra, o touro, a águia e o leão. Diante dos 4 seres vivos e dos anciões. Os 24 anciões estavam lá embaixo, tinha 4 seres vivos. Que quando Deus descia, eles desciam junto para tampar, para eles não verem que Deus era um pênis enfiado numa vagina. É aquilo que é a giva misturada, assim, aranha, é uma aranha traçada, aquilo é o compás da maçonaria, assim. Aquilo que Adão e Eva era antes, o pai saía da frente e penetra o próprio corpo. É isso que acontece aqui. O pai se desdobrou, é a bola 8, a cobra comendo o seu próprio rabo. Você é um Deus aí, você come o seu próprio rabo. Se você é entendido, se você é gay, não justifica pela Bíblia, senão da graça tem descaído. Você é julgado por Oxóssi, que é São Paulo. A dualidade de Paulo não vai deixar você passar. Então como é que é então? A sua dualidade, a sua alma, o seu corpo são essências na linha de Deus. A energia mais forte é sexual, por isso a bola 8 da vez. Agora chegou a época de não se casa mais. Não se casa nem se dá em casamento, serão anjos agora. Então se você é gay ou lésbica, ou se você é sozinho, na época mais de se cair, eles estarão casando aí. Então como que eu faço aqui para você ser salvo? Use o seu corpo, sua essência, as suas enzimas, faça amor com esse espírito aqui, se une a sua alma com esse espírito aqui, faça amor com esse espírito, e eu te entregarei casada, ela gera seu ser lá. Se você é gay, a única esperança dos gays está aqui, ó. E eu que já sou casado, oferece, na hora você pensa no Senhor ali, oferece como sacrifício. Ah, não quero isso, não quero. Então justifica pelo Espírito, pelo menos. Vai. Se você não pode morar no céu ainda, não posso fazer nada, você escandaliza ainda.
Vê lá que você pode, o fermento dos fariseus, a lei, pode te impedir a sua chegada depois. Você pode ser julgado por ela, cuidado. Você pode, e nós aqui, nós podemos morar no céu, porque esses aí mandam eles enfiar a Bíblia no rabo, não tem nada com isso. Deus me quis, Ele me achou gostosa, eu não sou judeu. Achou minha alma gostosa e me desejou. E me achou. E eu entrego minhas vizinhas para Ele. Quem tentará acusação contra você aqui nesse canal? Se Ele desejou. Terei misericórdia de quem eu desejar. Desejar é como? Segundo a carne ali, né? Segundo a carne, segundo a lei, irmão. Segundo a Bíblia. Como que é desejar sua alma? Lá no céu não tem buceta e cu, não, irmão. Não queria escandalizar aqui. Como que é lá? Lá, empresta a sua medula, deixa o Espírito penetrar a sua medula, você vai sentir o gozo em falar do Salvador. Não falando de sexo aqui, é que eles vão olhar pela Bíblia. Pela Bíblia é pecado. Desculpa aí, irmão. Não tem como não pôr a verdade aqui. Eu até tenho medo de começar um culto verdadeiro como tem que ser, porque se eles já não entendem as coisas materiais que eu falo aqui, quanto mais espirituais. Verso 2, irmão. Ouvi uma voz do céu como a voz de muitas águas, como a voz de um grande trovão. Também a voz que ouve era de arpistas quando tange a sua harpa. Entoaram um novo cântico diante do trono, diante dos quatro seres viventes, dos anciões. Eu tinha lido isso aqui. E ninguém podia aprender esse cântico, senão os 144 mil que foram comprados da terra. 144 mil está aqui, o exército do céu. Com aquele que vem vestido, Apocalipse 19, justiça ao Senhor. Aquele que vem montado num cavalo branco. O exército do céu seguia. Justiça e verdade vai diante do seu rosto. Juízo de Deus. Ele chama as aves do céu para a grande carnificina já. E como até se fartar aqueles que não ouviram a trombeta, a sétima trombeta, os da cinzinha, estou falando, não. E o resto do mundo? O resto é como animal, passou como por carne e sangue e não morreram. E outros, há um número que não dependia do que ele queria, que aquele desejou, a alma que ele desejou. Que quem tem Bíblia não quer o Senhor de verdade, ele quer segundo aquele lá. Se você der a verdade para ele, como Jesus deu para os judeus a verdade, eu sou a verdade e a vida, ninguém quer. Eu quer dizer o Espírito, o cara veio um cara aqui e falar, você é Jesus? Não, meu pai era Jesus. Eu sou Jesusinho. Filho de Deus, Deusinho. Deixa eles cuspir na cruz. São filhos daqueles que mataram o Senhor lá. Os 144 mil foram comprados para a terra. Estou comprando mais 144, porque eu preciso de 144 peles. Aquilo que os caras que caçavam colocavam assim um arquétipo, a máscara de leão, de lobo, assim. De alce, assim. Porque os animais do banco de dados que os nefilins, os animais desse plano aqui, os anjos não têm forma humana. Ele vai se plasmar nessas imagens aí. Os filmes já vêm falando isso aí já. São esses os que não se macularam com as mulheres da Lilith, da Eva, que é a Bíblia, hoje, irmão. Porque lá era pela lei, lá são castos. São eles os seguidores do Cordeiro. Isso aqui, irmão, os 144 mil são aqueles que não se maculam, aqueles que viram a Bíblia, a prostituição dos não-judeus agora, com os néfilis, com a geometria sagrada, com o Gadu, Apocalipse 13, 13, com o poder do erro, que são nesses dois, do super apóstolo fraudulentos. São esses seguidores do Cordeiro porque são os que foram remidos dentre os homens, primícias para Deus, para o Cordeiro. Vocês são primícias para Deus que enviou o seu Cordeiro. Esse arquétipo de animal aqui. Cordeiro quer dizer ceia, falada. Aquilo que eles oravam e transformam. Até hoje estão orando para o trigo virar pão para eles e o vinho virar sangue. Mas carne e sangue não era do reino do céu, transformou eles em quentes para fora, santão. E não achou mentira na sua boca, não tem mácula. Então aqui não achou mentira, porque onde nós estamos não entra pecado. A quarta dimensão, o pecado é para a carne, o que dá força ao pecado é a lei, o Ouroboro, o Deus daqui. A Bíblia vai até o 9 céus só, irmão, 369 de Tesla. De lá nada passa lá.
De lá o Senhor ordena a vida e a paz. Ele sabe que daqui ele só tem vida porque o outro está pondo vida. Quando Deus sair daqui, furar o Ouroboro, se passar por 910, onde eu entrei lá, estou descendo para jogar cabos de lua, descendo para encontrar com o Pai vem subir na Sobomossa para te gozar lá dentro. O Filho direciona, nos abriu o céu, pôs o Filho acima da glória, pôs você acima da glória. A primeira voz, verso 6, 14, verso 6. Vi um anjo voando pelo meio do céu. Alô, 9 céu aqui, ó. Tendo o evangelho eterno. Se ele é eterno, não é de carne e sangue. Isso aqui vai ficar aqui, irmão. Que dá força do pecado é a lei, é a cobra. Para pregar aos que se assentam sobre a terra. O evangelho eterno está sendo pregado aqui, irmão. Para os que se assentam sobre a terra. Um anjo que está com o pé no... Um Herme Trismegisto que pôs um pé no céu e um pé na terra. Ele está com meio cano, está com o cérebro dentro do céu, o pênis, a cabeça, Deus representa um pênis, ele entrou dentro da vagina e está com o corpo que é Deus, o gigante, está com a cabeça lá dentro da mãe, vendo o óvulo da vida, fazendo a leitura. Assiste o Escorpião Rei 5, você vai ver que tinha uma mulher ali, tinha os erígrafos, uma cópia do Egito ali. Aquilo lá é só que eles trazem para a carne, tem esse conhecimento, tudo que era de Horus foi usado como arquétipo. Sobre a terra, e cada nação, tribo, língua e povo, dizendo, uma grande voz, temei esse aqui, irmão, e dai a glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Aqui na quinta dimensão, na quarta dimensão, quem entrar ali, irmão, esses daí cutucar o espírito, você vai ver só. No outro dia ele vai sentir dor e angústia, vai querer ver a morte já de cara. E adorai aquele que fez os céus e a terra e o mar e a fonte das águas vivas. Então o cara vê isso aqui, ele vira judeu e teme na hora. Mas é o Gadu. Adorai aquele que fez, ele não falou nada do céu, fez o céu aqui, mas o que ele falou de céu aqui? Se ir lá fora e olhar as estrelas, os astros cairão, o sol se apagará. E a terra, na Jerusalém de João entrava navios mercantes, barcos ainda, será revestido de safiros, muro de ouro lá. Ele olha segundo a carne, irmão. Ela é crânio. Crânio não tem pele. Se João depende dessa pele que eu vou pôr nele aqui. Escolherei o amor de Deus para vestir a pele nele. E a fonte das águas vivas, a segunda voz, segundo anjo, segundo dizendo, verso 8, caiu. Seguiu-se outro anjo, o segundo diante, dizendo, caiu a grande Babilônia, que tem dado de beber todas as nações do vinho, da fúria da sua prostituição. Isso aqui hoje é a cinzinha e os reformadores, porque por assim dizer eles são o CCB da esquerda, CCB da direita. O resto Deus não pôs vida lá. Deus pôs vida. A fé e a religião tomou conta do mundo pelo meio da Bíblia. Mas Deus, só essa valia, mano. Essa que está com problema. E esses que estão com problema. E por eles não quererem, encherei de prostituta e meretriz. O TikTok pegará o lugar da direita. Todas aquelas Sodoma e Gomorra, todo aquele pessoal que não os crentes, quem for crente ali da CB está julgado no TikTok. Porque eles abriram a televisão a fim de levar a sua prostituição, levar a sua idolatria para frente. Irmão. Costurando o véu, agora vai ser lá dentro e fora. Então quem vai entrar lá? Os gays, aquelas pessoas que não procuram a religião para justificar diante de Deus, eles entrarão no céu primeiro. Aquelas mulheres que estão mostrando seus corpos lindos, estão mostrando a imagem e semelhança de Deus, homem, se oferecendo as suas almas como sacrifícios vivos, a fim de consolar até alguns masculinos que estão perdidos pelo mundo aí, que a Bíblia os julgou e os matou, porque carne e sangue não era do reino do céu, não tinha um salvador que poderia salvá-los, mas hoje tem. Então, eles não me conheceram, não vai dar tempo, já passou o tempo. Então muitos deles entrarão no céu primeiro, se levantará, cruzará. Esses que estão da cinzinha, que tem TikTok e canais da plataforma. Porque esses daí quebraram as suas próprias leis, que eu te falei em Gálatas 2:7, a fim de beneficiar. Dá de beber. Então seguiu-se o outro anjo, segundo dizendo, caiu a grande Babilônia, que é a CCB, irmão. Bíblia todos têm. Casa de Salomão todos têm, no mundo inteiro. Mas só essa é a prostituta. Porque Deus pôs vida só nessa, mano. E nesses daí que saiu de lá.
Caiu a grande Babilônia, que tem dado a beber todas as nações do vinho da fúria da sua prostituição. Eles se prostituíram, colocaram as modelos aqui, o Gaduma, levaram suas causas pagões, quebraram suas leis, e agora até no Vaticano fizeram igreja e vai ganhar o mundo. Porque a cobra quer ser Deus, por isso esses de fora aqui é uma cobra da Caim e Abel disputando. Mas ambos cairão nas plataformas, como o povo de Israel caiu lá, uns porque assinaram o comunismo e descumpriu suas próprias leis. Fez comum aquilo que purificava eles, que era ficar para dentro só. E esses de fora aqui, irmão, não tem o que pregar, depende da geometria que está lá, do que cair lá para eles fazer a crítica e ter fama e poder aí. Por mais que você clame e grite aqui, não tem problema, nós vamos fazer culto. Nós vamos se diminuir, mostrando que nós somos garçom aqui na mesa do bar, servimos essas pessoas. Pense nas próximas lives assim, se o Espírito permitir, aquilo que Paulo não permitiu Paulo fazer, que era deixando já os rudimentos, capando de novo as mesmas coisas, ver se Deus permite nós pôr de novo, se diminuir aqui. Né? Nas lives com o Jean aí, conforme for. Tá? Bom, desculpa o vídeo compridão, desculpa se eu falei mal da maçonaria ou de algum nome dos anciões ou dos reformadores, deve dizer que não é nada pessoal. Trata-se a minha manifestação contra a religião e contra a Bíblia. Contra o Estado e religião. Porque o Estado e religião é uma coisa só. Com a gravata da Grécia aqui, ó, que virou gravata ou Charles assim, o garçom aqui. Ou se tirar isso aqui, perde a salvação. Se ele for deputado, for num discurso assim, ele é um péssimo cara ali. Aquela entidade guardava eles, não banca ele ali. Tá? Então não é nada pessoal contra a política e religião, né? Orais por essas pessoas, se você acredita. E nós aqui. Nós saca os grãos, isso tudo fez você melhor. Eu falei pra você fazer nada de errado, nem ser mal, não. Nem xingar ninguém, nem brigar com ninguém. Né? Pelo contrário, só tinha que pôr a verdade. O Deus daqui tinha que deixar, tem que ser o verdadeiro. E se não tivesse o mundo inteiro que é falso, a nossa luz não existia, porque não teria trevas. Mano. Todos estariam em luz. Agora lá, onde nós estamos, onde é a nossa glória, se diminuindo aqui, o Deus daqui, por mais bom que ele me fazia um Deus para fora, mano. Santo aqui fora. Virar para dentro aqui, virar um Deus lá, a porta é tão estreita mano, que é um olho que tudo vê. O olho que eles não podem ver mais. Vendo, eles não podem mais chorar por isso aqui. Que não enxergam mais, perderam a íris do olho. Perderam a Sofia. O Yoda Ramos furou seus olhos. Vai virar aquele olhinho de cobra, assim, que vira assim, ó. Fica aqui, ó. Os largatos disputando com os lobisomens. Do olho azul, a loba, a freia, nos arquétipos. Tá, então não é nada pessoal contra essas pessoas. Vê certinho, você que está aí, que está ouvindo, a chance ainda. Se ainda temos liberdade de entrar no santuário aqui, é sinal que Deus ainda está buscando. Ainda que a arca esteja fechada já, dificilmente algum vai conseguir fazer isso. Ele tem que ir um leão para matar. Mano. Que é descrito na Bíblia, que matou Jesus lá, que soprou vida no crânio. Foi Deus deu isso para ele fazer. A fim de que no final a sétima viesse. Se ele conseguir fazer isso, ele entrando em casa, ao ele abrir a Bíblia, ele vai comer isso como Bíblia, passa a viver para o pecado. E não reconhece mais o segundo nível, não vai se diminuir. Ele vai ajoelhar de quatro, ficar ajoelhado nas suas reuniões. Mas não vai ser livre nunca, não vai renascer, tem que virar um espermatozoide, se diminuir. Se esvaziar aqui e subir para cima. Aquilo que Jesus fez, quando ele tirou a roupa e saiu pelado, tomando até morto. Lá foi sacrifício. Você quer Bíblia? Você vai conseguir fazer isso? Ou ele deu o reino a nós aqui, só para você entregar. Se você quer fazer um sacrifício, se você não é judeu, as suas essências, o seu gozo, o seu casamento, do colher, no final eu vou explicar isso melhor. Irmão. Os grandes sacerdotes aí, epitistas, satanistas, sabem que a maior energia é a energia sexual. A eles oferecer aquela energia sexual, se casando, se unindo ao espírito, mas sou homem, você é mulher, tanto faz, mano.
O que você tem para fora, a mulher tem para dentro. Aquilo, se você fazer amor com o Senhor, você é um só com Ele, Ele te assumiu como você é aqui. Você é um súcubus incubus. Você foi um súcubus que se casou, a alma que se uniu ao Espírito. E você é casado. Lembra do Senhor na hora aí. Não, não quero nada disso aí não. Então, confessa que isso aqui é teu Senhor e põe na mesa aí, tá bom. Você não vai conseguir além disso se você não entendeu nada até agora. Tá? Então não é nada, pessoal. Um abraço a todos e até o próximo round.